Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje faremos um resumo sobre os principais fatores que influenciam a velocidade de reações químicas. Então, basicamente, a cinética é o ramo da química que estuda como rápidas ocorre uma reação química. Então, basicamente, quando eu falo de velocidade de uma reação química, vai ser ou a quantidade de reagente consumido por uma certa unidade de tempo ou a quantidade de produto formado por uma unidade de tempo. Então vamos estudar hoje quais são os fatores que vão fazer com que determinado produto seja formado de forma mais rápida ou mais lentamente. Então, o primeiro fator associado à rapidez com que uma reação química ocorre trata-se da natureza de um reagente. Então, basicamente, para ocorrer uma reação química, as ligações químicas que existem nos reagentes têm que ser quebradas, rompidas, para ocorrer a formação de novas ligações químicas e assim resultando nos produtos. Então, dessa forma, quanto mais fortes forem essas ligações químicas nos reagentes e quanto maior o número dessas ligações para serem rompidas, mais lentas serão aquelas reações químicas. Também não podemos desconsiderar as tendências termodinâmicas, porque basicamente cada átomo possui propriedades diferentes, como a reatividade, eletropositividade, eletronegatividade. Então, assim, vamos ter também associados a afinidade química e a reatividade daquela espécie. Então, quanto mais reativo um átomo, mais rápido vai ocorrer aquela reação química. Então, por exemplo, quando eu adiciono o sódio metálico, metal de aspecto brilhante, como os demais metais, em meio à água, rapidamente ocorre uma reação muito violenta, formando então o hidróxido de sódio e liberando gás hidrogênio. Então, essa reação ela ocorre de forma instantânea em temperatura ambiente e de forma rápida. Já o processo de oxidação, a reação do ferro em água, então como por exemplo aqui, quando eu adiciono a palha de aço em água, é um processo de corrosão que ocorre muito lento. Então não é um processo instantâneo como o que ocorre com o elemento metálico sódio. Então a natureza destes metais são diferentes e com isso a reatividade destes metais são diferentes. Então dessa forma a reação do sódio com água ocorre muito mais rápido que do ferro com a água. Lembrando também que os processos eles podem ter as suas velocidades naturais retardadas, ou seja, diminuídas. Então, consigo ainda fazer com que um processo químico ocorra de forma mais lenta, ainda utilizando estes inibidores de reação. Então, por exemplo, quando eu utilizo inibidores de corrosão em fluidos de refrigeração em automóveis, então, basicamente, quando eu utilizo aqueles líquidos que eu adiciono no radiador de um automóvel com um aditivo inibidor, ele vai fazer com que os componentes metálicos do meu automóvel sofram um processo de corrosão muito mais lento do que quando eu utilizo somente água. Então, o agente inibidor ele vai retardar, ou seja, diminuir a velocidade com que aquela reação química ocorre. Então, nesse caso aqui do meu exemplinho, é um inibidor de corrosão. Então, a ideia dele é fazer com que a corrosão do metal seja muito mais lenta do que nas condições naturais. Outro fator muito importante também na velocidade de uma reação química trata-se da área superficial. Então, a área superficial, ou área de superfície, está associada à quantidade de espaço bidimensional, ou seja, a superfície de contato que eu tenho em uma determinada forma geométrica que eu estou estudando. Quanto menor o tamanho de uma partícula, maior vai ser a superfície de contato dela. E quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, mais rápida vai ser uma reação química. Então, para a gente exemplificar um pouquinho melhor, então se eu tenho
um exemplo aqui hipotético de um cristal de 1 centímetro. Então, se o lado dele é 1 centímetro e ele é quadrado, então logo a área superficial, ou seja, a área das 6 superfícies desse cubo aqui, vai ser 6 centímetros quadrados. Agora, se eu vir aqui e cortar esse cubo em 8 pedacinhos diferentes, na verdade, 8 pedaços com mesmas medidas, ou seja, com meio centímetro de lado cada cubinho, então agora eu vou ter cada cubinho com uma área superficial de 1,5 centímetros quadrados. E quando eu corto então em 8 partes, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cubinhos. Então, os 8 cubinhos agora separados, se eu separar eles dessa estrutura como eu fiz nesse, eu vou ter agora 12 centímetros quadrados de área superficial. Ou seja, quanto mais eu diminuo o tamanho de uma partícula, mais eu vou aumentar a sua área de superfície. Então, quanto mais eu diminuo o tamanho dos meus reagentes, maior vai ser a área de contato com o meu sistema reacional e assim mais rápida vai ocorrer aquela reação química. Então, um exemplo cotidiano muito interessante é a aplicação deste fenômeno quando eu observo a reação entre um antiácido efervescente ocorrendo em água. Então, quando eu adiciono um comprimido antiácido inteiro em um copo d'água, essa efervescência vai ocorrer bem mais lento do que quando eu adiciono ele pulverizado. Então, aqui a reação vai ocorrer de forma muito mais rápida. Por quê? Pulverizado, a superfície, a área de contato do comprimido efervescente com a água vai ser muito maior. Então, essa reação vai ocorrer em vários sentidos ao mesmo tempo. Já aqui, nesse caso, enquanto aqueles componentes químicos que estão na superfície não reagem, aqueles que estão mais internamente da cápsula, né, do comprimido, não vão poder reagir com a água. Então, por isso, o processo é bem mais lento do que no primeiro caso. Então, isso é até interessante pensarmos nesse aspecto. E isso também explica por que comprimidos eles não podem ser triturados. Então, basicamente, um comprimido, quando eu ingiro um medicamento, então ele lentamente ele vai liberar aquele composto químico que vai então se dissolver e vai então ser absorvido pelo organismo. Agora, se eu trituro aquele medicamento, então é como se tivesse o exemplinho 1 aqui do antiácido. Então, o comprimido triturado ele vai se dissolver, né, solubilizar muito mais facilmente, vai ser absorvido bem mais rápido pelo organismo, e ao invés de ocorrer a reação lenta daquele fármaco, vai ocorrer muito mais rápida, então podendo causar até complicações, né, uma supermedicação. Essa questão da área superficial, inclusive, ela é aplicada atualmente quando falamos de nanomateriais. Então, ultimamente, tem se falado muito sobre materiais com cerca de 10 a menos 9 metros, ou seja, dimensões quase que atômicas, de tão pequenas. Então, essas partículas, como elas são minúsculas, elas têm muita área superficial. Então, por isso, são extremamente reativos. Então, a reatividade de nanomateriais é muito elevada. Outro fator muito importante trata-se da temperatura. Então, a temperatura ela vai influenciar de forma significativa na maioria das reações químicas, inclusive em processos cotidianos nossos. Então, por exemplo, utilizamos a geladeira das nossas casas, né, para refrigerar alimentos e fazer com que os processos de degradação ocorram de forma bem mais lenta. Então, eu uso a refrigeração, o abaixamento de temperaturas, para retardar processos de decomposição causados por micro-organismos. Então, basicamente, para que uma reação química ocorra, é necessário que seja alcançado o que eu chamo de energia de ativação. Ou seja, precisa de uma energia mínima para que ative aquela reação química e que ela vai ocorrer. Então, por exemplo, nessa reação aqui de rearranjo, então, para eu sair
do meu reagente. Para eu chegar no meu produto, primeiro eu tenho que alcançar um caminho de energia aqui para formar o meu intermediário que vai levar à formação do meu produto. Então, mesmo que essa reação química aqui, no final, eu observe que ela resulta numa liberação de energia, ou seja, ela é exotérmica, mesmo ela sendo exotérmica, ela ainda requer uma energia mínima para que ela comece a ocorrer. Essa energia eu também posso chamar de energia do estado de transição. Por quê? É energia mínima para que ocorra, então, um estado de transição que vai gerar a formação do meu produto. E como que a temperatura influencia na energia de ativação? Então, basicamente, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a energia cinética das moléculas. Então, aumento a agitação com que aquelas moléculas vão, então, se agitar. Então, quanto mais alta a temperatura, maior a energia cinética e maior a energia disponível para com que essas moléculas, então, alcancem uma maior velocidade. Então, eu vou aumentar o número de choque entre as moléculas. Então, para uma reação química ocorrer, é o princípio básico que esses reagentes estejam em contato entre si. Então, se eu considerar que eu tenho gases reagindo, então este choque entre as moléculas de gases vai ocorrer de uma forma bem mais frequente em altas temperaturas. Então, basicamente, quando eu aumento a temperatura, eu forço as moléculas a se chocarem, então, mais frequentemente e, estatisticamente, se torna mais provável de ocorrer a formação dos produtos. De forma análoga, se eu aumento a temperatura, eu vou forçar então as moléculas a chocarem entre si. Aumento o contato com os reagentes e favoreço, a formação dos produtos. Da mesma forma, quando eu considero também um reagente no estado gasoso, se eu aumentar a pressão, ou seja, se eu diminuir o volume do meu sistema, então, basicamente, eu vou ter, então, o aumento também dos choques, das colisões entre os reagentes. Então, dessa forma, quando eu tenho uma determinada reação química entre moléculas gasosas, se eu aumento a pressão, eu vou favorecer com que essas moléculas dos reagentes se choquem mais rapidamente. Então, o aumento desses choques e também o aumento da energia, ocasionada aí pelo aumento da pressão, vai fazer então com que este aumento de choques pode levar também no aumento de colisões e favorecer o andamento daquela reação química. Então, muitas reações químicas são realizadas em ambientes pressurizados. Então, temos aí autoclaves, equipamentos e indústrias que fazem com que um aumento da pressão ocorra dentro do sistema reacional para favorecer esse choque entre as moléculas dos reagentes. Então, como falamos, basicamente toda reação química ela requer uma energia mínima para a sua ativação, para que ela comece a ocorrer. Então, algumas reações químicas elas são muito lentas. Então, eu utilizo um agente externo, que eu chamo de catalisador, para tentar modificar a velocidade dessa reação química. Então, um catalisador vai ser uma substância externa que vai provocar uma alteração na velocidade de uma reação química. Porém, o catalisador ele não participa efetivamente da reação química. Ele não é um reagente e no final da reação química ele vai ser novamente reaproveitado. Então, ele não faz parte dos meus produtos. Mas como que um catalisador atua? Basicamente, quando eu tenho uma reação química, é necessário então que alcance aquela energia de ativação para formar o meu produto. Então, o produto ocorre a partir do complexo ativado. O catalisador ele vai atuar exatamente nessa etapinha aqui. Então, o catalisador ele vai fazer com que a energia de ativação, ou seja, a energia mínima para formar o complexo ativado que vai me levar aos produtos, seja reduzida. Então, como posso ver aqui,
a reação sem o catalisador ela vai ter uma energia de ativação muito mais alta do que a reação com o catalisador. Então, dessa forma, essa redução na energia de ativação vai fazer com que a reação química ocorra de forma bem mais rápida do que no processo natural. Então, por isso, catalisadores eles são muito importantes na indústria química. Então, temos várias pesquisas sobre catalisadores em diferentes processos dentro da indústria. Os catalisadores eles podem ser classificados em catalisadores homogêneos. Então, no caso dos catalisadores homogêneos, eu tenho o meu catalisador e a reação em uma mesma fase. O que isso significa? Que eu não consigo distinguir, eu tenho uma solução, né? Eu tenho uma mistura homogênea entre o catalisador e aquelas substâncias que estão reagindo. Então, por exemplo, quando eu utilizo o íon brometo para catalisar a decomposição da água oxigenada, do peróxido de hidrogênio, então eu observo aqui que a reação não catalisada ela tem uma energia de ativação muito mais alta do que a reação catalisada. Então, o brometo ele diminui a energia de ativação da minha reação química. Porém, é importante destacarmos que a energia ou a entalpia dos meus reagentes e dos meus produtos são iguais para a reação não catalisada ou para a reação catalisada. Ou seja, a variação de entalpia, no caso dessa reação que é exotérmica, vai ser a mesma para os dois processos, catalisado ou não catalisado. O que vai mudar, então, vai ser a velocidade com que a reação química vai ocorrer. Então, a decomposição do peróxido de hidrogênio em meio ao brometo vai ocorrer de forma bem mais rápida do que na reação não catalisada. E por que é uma catálise homogênea? Então, basicamente, quando eu adiciono uma base aí de brometo, na verdade, um sal à base de brometo, que é o brometo de sódio, então eu vou formar aqui uma solução aquosa homogênea do meu reagente, que vai ser o peróxido de hidrogênio, e do brometo. Então, essa solução formada homogênea de uma única fase faz com que essa catálise então seja homogênea. No final do meu processo, notamos aqui que o íon brometo ele é recuperado igualzinho ele entrou aqui na reação química. Então ele não faz parte da reação química, ele apenas diminui a energia de ativação. E no final do processo ele é recuperado. Porém, no caso do catalisador homogêneo, como a solução aqui é homogênea, para eu separar esse catalisador, eu tenho que usar processos químicos. Né? Então são processos um pouquinho mais caros de recuperação deste catalisador. Já no caso da catálise heterogênea, o meu catalisador, que vai ser a substância que vai acelerar a velocidade daquela reação química, ele vai estar em uma fase diferente da minha reação. Então, por exemplo, os catalisadores utilizados em automóveis, os conversores catalíticos, então dentro deles eles têm uma estrutura, né, um compósito no estado sólido. Então, este sólido, de uma estrutura bem complexa aqui, que é bem semelhante a uma colmeia, ele então vai adsorver os gases poluentes que saem então do motor do automóvel. Esses gases vão se fixar aqui nas superfícies e vão reagir então, ocorrendo alguns processos de quebra dessas moléculas, catalisados então por essa superfície do meu catalisador. Com isso então, formando produtos que são ambientalmente mais amigáveis do que aqueles gases que são liberados diretamente do escape. Então, esses catalisadores, como podemos ver no próprio exemplo do catalisador de automóvel, eles são recuperáveis. Por quê? Eles estão em diferentes fases do que a minha reação química. Então, eu consigo simplesmente reutilizar esse catalisador por várias e várias vezes sem ter nenhum processo complexo. Então, por exemplo, se eu utilizo
um catalisador sólido em meio a uma solução, no final da minha reação química é só ir lá e remover ele via processo mecânico mesmo. Então, como o catalisador heterogêneo ele é muito mais fácil de se separar, então eles são amplamente mais utilizados nas reações químicas. Um exemplo prático também de catalisadores são as enzimas. Então, as enzimas elas são catalisadores biológicos. Então, elas atuam no nosso organismo, principalmente, favorecendo então com que determinados processos ocorram mais rápido. Então, as enzimas, né, que são proteínas aí de grande massa molecular, elas catalisam vários eventos específicos no nosso organismo. Porém, com o avanço aí da indústria química e bioquímica, temos também a aplicação de enzimas em vários segmentos da indústria. Então, desde produtos de limpeza, fermentação em alimentos, produção de tecidos, materiais de tecnologia avançada. Então, as enzimas também estão em todos os lugares, catalisando, né, ou seja, acelerando reações químicas, né, e processos industriais. Para finalizar, agora vamos falar um pouquinho sobre o efeito da concentração e a velocidade de uma reação química. Então, tem dois exemplos práticos para a gente introduzir aí nessa questão. Então, primeiro, quando eu tenho uma esponja de aço e eu incendeio ela, né, eu queimo ela em meio aberto, a quantidade de ar, de oxigênio que vai entrar em contato com a minha palha de aço vai ser bem maior do que quando eu coloco ela dentro de um sistema fechado, então no caso aqui de um Erlenmeyer. Então, quando eu diminuo a concentração de O2, como eu fiz no segundo caso aqui, a combustão vai ocorrer de forma bem mais lenta. Então, por exemplo, se eu colocar uma vela dentro de um copo e fechar, aquela reação de combustão vai ocorrer de forma muito lenta até ela cessar, por falta do meu reagente, que vai ser o oxigênio. Outro exemplo também trata-se do álcool. Então, o álcool, antigamente, em produtos de limpeza, ele tinha uma concentração muito elevada, né? Eu acho que acima de 90%. Então, com isso, aconteciam muitos acidentes domésticos. Por quê? O álcool muito concentrado, ele conseguia, né, se volatilizar e também entrar em ignição muito mais facilmente do que uma solução bem diluída. Então, em 2016, a Anvisa propôs diminuir a concentração do álcool de limpeza para 46% em massa, visando então reduzir esses acidentes domésticos pela combustão, porque a combustão de uma solução de álcool 46% em concentração, ou seja, 46 ml em 100 de solução, é muito mais lenta do que o álcool concentrado. Então, dessa forma, por esses dois exemplos, concluímos que quando eu aumento a concentração dos reagentes, eu vou aumentar a velocidade de uma reação química. Então, eu posso interpretar isso, por exemplo, porque para uma reação química ocorrer, é necessário contato entre os reagentes. Então, para que ocorra esse contato, se eu aumentar a quantidade de reagente, é muito mais fácil que essas moléculas entrem em contato, favorecendo então a cinética reacional. Agora, se eu utilizo, por exemplo, uma solução muito diluída, os átomos dos reagentes vão ficar muito distantes entre si. Então, essas colisões, né, essas reações químicas vão ocorrer de forma bem mais lenta. Então, basicamente, a velocidade de uma reação química é o quê? A variação da concentração do meu reagente ao longo de um intervalo de tempo. Então, quando eu calculo a velocidade inicial para uma reação química, eu vejo que quando a concentração do meu reagente é alta, a velocidade é relativamente alta também. Então, no caso aqui, 1,9 vezes 10 a menos 4 mols por litro por segundo. Então, à medida que a reação química vai ocorrendo, eu tenho uma diminuição da concentração do meu reagente. Quando eu calculo a velocidade aqui nesse intervalo, bem ao longo da minha reação química, então o que eu observo? Que com uma baixa concentração de reagente, a velocidade da reação química ela é reduzida quase 4 vezes.
Então, dessa forma, quando eu diminuo a concentração, a velocidade de uma reação química ela vai se diminuindo de forma significativa. Então, a velocidade média de uma reação ela sempre vai diminuir com o tempo. Por quê? É uma consequência da diminuição da concentração desses reagentes. Mas como que isso ocorre matematicamente? Então, experimentalmente, observa-se uma correlação entre a concentração de reagentes elevado a algum expoente e a velocidade de uma reação química. Então, basicamente, como isso funciona? Temos, então, uma reação hipotética aqui da espécie A e da espécie B formando produtos. Então, a velocidade de uma reação química ela mostra-se ser dependente ou proporcional à concentração de A e à concentração de B, ou seja, a concentração dos meus reagentes. Então, se eu aumentar a concentração de A ou se eu aumentar a concentração de B, eu vou diretamente aumentar a velocidade da minha reação química. Porém, experimentalmente, observa-se que essa concentração ela é elevada a algum expoente, que eu chamo então esse expoente de ordem de reação. Então, coloquei até as letrinhas M e N aqui para a gente não confundir. Então, nem sempre vai ser esses números aqui, que são os coeficientes estequiométricos. Então, está associado aqui M e N, são valores experimentais, que podem ser diferentes dos coeficientes estequiométricos. Então, a velocidade de uma reação química, basicamente, vai ser igual. Para passar para a igualdade, eu utilizo o que eu chamo de constante de velocidade. Então, a lei de velocidade de uma reação química vai ser igual a uma constante de velocidade, que vai ser uma constante química para cada reação química em uma temperatura T, vezes a concentração de A elevada a um expoente, vezes a concentração de B elevado a um expoente, certo? Então, esse expoente aqui eu vou chamar de ordem de reação. Então, eu vou calcular, determinar esse expoente de forma experimental, ou seja, em evidências, dados experimentais. Mas como que eu vou identificar qual que é a ordem de uma reação química? Então, basicamente, temos 3 casos importantes de ordem em reações químicas. Então, no primeiro caso, aqui no primeiro exemplo, eu tenho uma reação de ordem zero. Então, a reação de ordem zero, a concentração não vai afetar de forma significativa a velocidade da minha reação química. Então, considerando a lei da velocidade, aquela expressãozinha que eu mostrei anteriormente, a velocidade da reação química era o quê? A constante de velocidade daquela reação vezes a concentração daquela espécie elevada à ordem da reação. Então, como a reação aqui vai ser de ordem zero, eu vou ter a concentração de A elevada a zero. Um número elevado a zero será igual a 1. Então, dessa forma aqui, a minha lei da velocidade para a reação de ordem zero vai ser igual a K, que é a constante cinética daquela reação, vezes 1. Então, dessa forma, vai ser igual a K. Já no caso de reações de primeira ordem, quando eu dobro a concentração do meu reagente, eu observo que a velocidade também dobra. E de forma contrária também, se eu dividir por 2 a concentração, a velocidade também vai cair pela metade. Então, se a reação química agora vai ser de primeira ordem, ou seja, ordem 1, então na lei da velocidade, eu vou ter que a velocidade vai ser igual, novamente, a uma constante K, que é a constante de velocidade da reação, e que é específica para cada reação química em uma temperatura, vezes a concentração do meu reagente aqui, que eu estou chamando hipoteticamente de A, elevada à ordem da reação. A ordem agora é unitária, é primeira ordem, ordem 1. Então, um número elevado a 1 é ele mesmo. Então, dessa forma, a lei da velocidade para a reação de primeira ordem vai ser igual
a constante de velocidade vezes a concentração de A, ou A elevado a 1. Né? Já no caso das reações de segunda ordem, não confundir. Reação de segunda ordem, quando eu dobro a concentração do meu reagente, a velocidade ela é multiplicada por 2 ao quadrado. Ou seja, se eu multiplico por 2 a minha concentração, a velocidade vai ser multiplicada por 4. Então, tomar muito cuidado para não confundir, não induzir ao erro aqui, porque segunda aqui significa que é de ordem 2 e não que é multiplicada a velocidade por 2. Nos processos de segunda ordem, a velocidade daquela reação química vai ser multiplicada por 4. Então, dessa forma, a lei da velocidade de uma reação de segunda ordem vai ficar da seguinte maneira. Então, a velocidade daquela reação de segunda ordem vai ser igual à constante de velocidade da reação vezes a concentração daquela espécie elevado ao quadrado. Então, assim, temos como calcular, como determinar as leis de velocidade para as reações químicas de ordem 0, primeira ordem e segunda ordem. Mas como identificar isso experimentalmente? Então temos aqui uma reação do íon amônio com o íon nitrito, formando então nitrogênio gasoso e água líquida. Então nessa reação química, inicialmente observamos aqui que quando eu passo a concentração de íon amônio para 0,01 para 0,02, a concentração inicial, eu observo que a minha velocidade dobra. Então, ou seja, se eu dobrar a concentração do meu reagente íon amônio, essa velocidade aqui de reação vai ser 2 vezes mais rápida. Então, quando eu duplico a velocidade com a concentração de uma espécie, ela vai ser de primeira ordem. Já quando eu olho aqui em termos da espécie íon nitrito, novamente aqui agora, eu dobrei a concentração do meu reagente, só que o reagente agora é o íon nitrito. Então, passei de 0,0202 para 0,0404. Isso que mantendo fixo a concentração do íon amônio. E o que eu observo como resultado de ter dobrado a concentração de íon nitrito? Eu observo que a velocidade da reação química passou de 10,8 para 21,6, ou seja, exatamente o dobro. Então, essa reação química também é de primeira ordem em relação ao meu reagente NO2-, ou seja, íon nitrito. Então, dessa forma, a velocidade dessa reação química ela é diretamente proporcional à concentração de íon amônio e à concentração de íon nitrito. Para eu escrever isso, então, como uma lei da velocidade, então vai ficar da seguinte maneira. A velocidade daquela reação é igual a uma constante, que eu chamo de constante de velocidade para essa reação química em uma dada temperatura, vezes a concentração do íon amônio elevado a 1, porque é uma reação de primeira ordem, vezes a concentração do íon nitrito, também elevada a 1, porque a reação química também é de primeira ordem em termos do íon nitrito. Então, para este exemplo, esta é a lei da velocidade. Então, pessoal, a nossa aula de hoje é estudo e até a nossa próxima aula.